Olá, sou o Celso Batista Inácio, da Universidade da Luz, e tenho o site universidadedaluz.org, que eu gostaria de convidar você para fazer uma visita lá, e gostaria que você também se inscrevesse no meu canal do YouTube, onde tem muitos vídeos, já estão postados lá vários vídeos, todos eles são vídeos curtos, dá para você assistir com um pequeno espaço de tempo que tiver, e assim você terá um contato mais próximo comigo em relação a essas informações que nós estamos estudando agora, que são relativas ao autoconhecimento. Eu sempre ouço as pessoas falarem, especialmente aquelas que se consideram mais cultas, de uma forma pejorativa, referindo-se a autoconhecimento como se fosse autoajuda, e falando de autoajuda com um tom de sarcasmo, ignorando que muitas pessoas precisam de obter informações que deem a elas uma força extra, que deem a elas uma motivação adicional para elas poderem enfrentar suas situações de vida. Naturalmente, essas pessoas que fazem isso são as pessoas mais vulneráveis. Elas estão muito sujeitas a tragédias, a viver experiências dramáticas, a doenças graves, e também a viver situações de vulnerabilidade em relação a malfeitores, serem assaltadas, terem seus carros tomados de assalto, terem as suas casas invadidas, porque as pessoas se acham suficientes em si mesmas, mas ignoram que precisam de alimentar o espírito. E então a nossa conversa de hoje tem por tema a fragilidade espiritual. Muitas pessoas aparentemente cheias de autoconfiança, cheias de autoestima, na verdade são altamente vulneráveis e são pessoas muito frágeis espiritualmente falando, e poderia até dizer que elas estão num estágio de gravidade, de situação bem grave em relação à sua fragilidade espiritual, porque elas estão experimentando um raquitismo decorrente da inanição do espírito, da falta de alimentação do espírito em relação a valores considerados estruturais. O que causa essa fragilidade espiritual, esse raquitismo espiritual, a falta de reconhecimento da sua própria natureza divina. A pessoa acha que o ser humano é tudo o que tem para existir, e nele só há isso, e a existência é só para ele poder comer, beber e dormir até a hora da morte chegar. E mesmo pessoas muito cultas pensam dessa forma. Então vivem uma vida do cada um por si, uma vida egoísta, achando que não existem implicações, não existem consequências, que a sua natureza espiritual não tem nada a ver com a sua experiência humana, com a sua vida humana. Então, essa falta de reconhecimento da sua própria natureza divina é o principal fator. Seria como se fosse uma coluna vertebral do espírito, ter a consciência de que ser filho de Deus é pertencer à espécie dos deuses e é ser Deus também. E não tendo esse reconhecimento, naturalmente não terá tudo aquilo que decorre desse reconhecimento. Então ele fica sem se capacitar, sem compreender e sem atuar com o seu poder criador de maneira inteligente, de maneira sábia, e normalmente criará para si situações desesperadoras, dramáticas, tristes, de muito sofrimento, de dores, de prejuízos e de péssimos relacionamentos. Quase sempre, péssimos relacionamentos são muito frequentes nas experiências de pessoas que se dizem cultas, que são cultas, mas que têm fragilidade espiritual, sofrem da inanição, do raquitismo espiritual. Então, existe um outro fator. A pessoa se considerando extremamente racional, sem ser espiritualizada, ela tem uma face distorcida da sua própria experiência humana. E essa face distorcida faz com que ela tenha a convicção de total dependência daquilo que ela é como ser humano, dos recursos que possui como ser humano, do dinheiro que possui, da reserva que possui, do status que possui, das condições financeiras para ter uma boa experiência de vida, para ter uma vida feliz. Então, ela é portadora de muitos conflitos mentais
que geram um estado de insatisfação com a vida. Ela está muito sujeita a decepções, está muito sujeita a frustrações. E mesmo tendo muito dinheiro, mesmo tendo uma vida financeira tranquila, não é feliz, evidentemente. Porque a condição da felicidade, ela é absolutamente conectada com a condição do espírito, com a alimentação do espírito, com o estado de espírito, com a saúde do espírito. Em terceiro lugar, eu diria que a pessoa que vive em completo desalinhamento em relação às leis que regem a natureza do espírito, que é a natureza essencial de todas as pessoas, essa falta de alinhamento de leis que regem o espírito levam a pessoa ao ceticismo, ao descrédito, levam a pessoa a serem céticas e a serem destituídas de fé. Elas acreditam apenas na capacidade estabelecida através da habilidade humana, do intelecto, do emprego que tem, do salário que ganha, e depois as relativas ao mundo material. Mas o que dá realmente uma condição de a pessoa ser um autorrealizador, de ser uma pessoa realizadora, competente para realizar, de fato, de maneira definitiva, e ter convicção e segurança e tranquilidade para manter aquilo que ela conquistou, aquilo que ela construiu, é preciso que ela tenha um alinhamento com as leis que regem a natureza do espírito. E, obviamente, que ser egoísta, ser uma pessoa que ignora que a principal lei do relacionamento com a vida é fazer aos outros exatamente aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito, porque nós estamos sujeitos e subordinados à lei de causa e efeito, que toda ação tem naturalmente na contrapartida uma reação que vem em sentido contrário, ou seja, em direção a quem age, com igual efeito e intensidade, podendo até ser mais intensa porque a recorrência nos torna abundantes, a recorrência de atitudes, do modo de ser egoísta, o modo de ignorar os outros. E a gente reconhece a pessoa que está com direito e bem alimentada, bem nutrida espiritualmente, com direito a ter a abundância, considerada abundância espiritual, é aquela que pratica naturalmente o servir, como servir de boa vontade, servir sem interesse, sem segundas intenções, o servir como o seu fundamento de relacionamento com as outras pessoas. No quarto elemento do raquitismo e da fragilidade espiritual, nós vamos nos deparar com pessoas, principalmente, que têm um tipo de vida muito fechada, muito egoísta, uma pessoa que está muito centrada em si mesma. Ela normalmente tem muita desconfiança, tem alto nível de desconfiança das pessoas, são muito fechadas, são pessoas que gostam mais do isolamento, são pessoas muito reservadas, são pessoas que procuram não abrir a sua intimidade ou não se relacionar com medo, principalmente das pessoas dependerem delas, de terem necessidade do dinheiro delas ou de precisarem de ações e favores delas. São pessoas completamente fechadas em si mesmas. Essas pessoas, naturalmente, não estão construindo o seu magnetismo do retorno positivo, do retorno da abundância e da prosperidade. Elas estão, ao contrário, minando as últimas energias que existem nelas por consequência de ter agido de maneira espontânea, servido com boa vontade e ter cooperado e compartilhado em outras ocasiões. Mas esse fechamento, quando a pessoa conquista uma certa condição financeira, ele é a característica principal do egoísmo, do sofrimento e da desgraça futura. E o quinto elemento do raquitismo e da fragilidade espiritual é o distanciamento das metas infusas. Por exemplo, nós estamos orientados espiritualmente de maneira infusa, ou seja, foi infundido em nosso espírito, que nós devemos crescer.
Crescer significa expandir a consciência, aprender mais, ter humildade para poder ouvir mais do que falar, captar muitas informações e fazer uma seleção natural dos valores que são convenientes e dos valores inconvenientes para uso diário nas nossas expressões. E o esquecimento dessas metas infusas, o abandono dessas metas infusas, a acomodação, o comodismo, o sentimento de desejar muito a estabilidade, de desejar a permanência nas situações de conforto, isso de conforto que eu digo na imobilidade, permanecendo acomodados com aquilo que já conquistou, com aquilo que já sabe, com aquilo que é. E depois tem o multiplicar-vos, também outra meta infusa, quando a pessoa se distancia dela, do compartilhamento, que é o caso do egoísmo, quando ela se distancia desse multiplicar-vos, ela gera um fechamento. E o fechamento implica também em miséria futura, em experimentação da miséria futura. E depois tem outra meta infusa que nós normalmente ignoramos, quase sempre ignoramos de maneira assim absoluta, que é dominar os nossos instintos animais, ter a capacidade de lembrar que nós somos seres humanos e que raciocinar, razão, é o fundamento da nossa humanidade. E isso nos leva a perceber que as relações entre os seres hoje estão altamente prejudicadas, estão altamente perturbadas, altamente complicadas, justamente por causa dessa animalidade, da falta de domínio dos instintos. Pessoas que são altamente sensíveis, por qualquer coisinha ficam nervosas, qualquer coisinha perde o equilíbrio, qualquer coisinha brigam, qualquer coisinha discutem. Então, dominar os instintos significa conter a impulsividade, ter metas e objetivos para conter a intempestividade, ações intempestivas e, acima de tudo, dispensar a agressividade como meio de comunicação, como meio de relacionamento. E, claro, se você dispensa a agressividade, também está dispensando a violência e extinguindo dentro do seu ser a possibilidade de matar os outros, de matar uma pessoa qualquer. Porque quando nós acumulamos as nossas energias da animalidade, o momento máximo dessa culminância das energias da animalidade é a vontade de matar. Quando nós chegamos a esse ponto, devemos começar a repensar o nosso comportamento, a nossa atitude, o nosso modo de ser. Então, isso tudo tem consequências? Sim, isso tudo tem consequência. A principal consequência é a alta vulnerabilidade. Você atrai pessoas nervosas, atrai pessoas agitadas, atrai pessoas perturbadas para o seu convívio. Você também atrai ladrões, malfeitores, trombadinhas, estupradores, assaltantes, arrombadores, ladrões de carro, todo tipo de malfeitores, todo tipo de malfeitores. E também você está sujeito a muitos males, está sujeito a doenças, a tragédias, a acontecimentos dramáticos, e você está sob o efeito daquilo que nós podemos chamar de efeito do poder do inferno. Você está recebendo as chuvas das maldições que são inerentes às palavras que dizem o mal, às suas expressões que são contrárias às leis do amor ao próximo. São as maldições, que significa maldizer ou dizer o mal, ou falar o mal, ou expressar o mal, comentar o mal, ou julgar, ou condenar, ou pôr defeito nas pessoas. Se nós tivermos uma compreensão ampliada para essa visão, nós teremos o cuidado, então, de alimentar o nosso espírito com as situações inversas, que são os antídotos, que criam as condições da imunidade perfeita, a imunidade plena, da blindagem contra os malfeitores, da invisibilidade magnética, que faz com que nós sejamos absolutamente invisíveis para os malfeitores, e, acima de tudo, com altíssimo nível de energia de atração, de situações, vivências e pessoas positivas. Então, a nossa felicidade depende fundamentalmente de uma alimentação adequada para o nosso espírito. Alimentar o espírito de maneira adequada é a razão de nós nos sentirmos com autoconfiança,
autoestima, sentimento de segurança total, sentimento de confiança na vida, sentimento de poder e coisas pertinentes e afins. Nós paramos por aqui com esse vídeo, espero que você esteja conosco no próximo vídeo. Muito obrigado por sua companhia.